dor nas costas é uma das doenças mais frequentes da população mundial. Estima-se que 80% das pessoas sofrerão de algum tipo de dor nas costas durante a vida. Passar o dia todo sentado, deitado ou em pé, em uma postura errada, fazer faxina ou qualquer outro serviço pesado e carregar uma mochila muito pesada, por exemplo, são hábitos que podem contribuir muito para a dor nas costas ao final do dia. Porém, há diversas causas para o problema e é preciso identificá-los para indicar o tratamento correto. Olá, amigos do Câmara Esportiva, estamos mais uma vez com o bloco Qualidade de Vida e Saúde e hoje nós vamos falar sobre dores nas costas, esse mal que acomete mais de 70% da população do mundo. E está ao meu lado aqui o Dr. José Messias Cassiano, ortopedista e traumatologista. Tudo bem, Dr. José Messias? Tudo bem, Meire. Mais uma vez aqui com você e tentando explicar o que é essa doença que está cometendo a grande maioria das pessoas, da população, de trabalhadores, de estudantes, dona de casa. Então, hoje em dia, todo mundo vai ter dor nas costas. Eu tenho, você tem, a tua mãe tem. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês coisas simples, assim, básicas, que vocês poderão, assim, no seu dia a dia, tentar evitar de ter um dia dor nas costas e até no futuro ter uma hérnia de disco, que é uma coisa mais grave. Você falou uma coisa importante, né? Tem atitudes, né, diárias que pode prevenir, né? Ela não ficar tão intensa, né? Já que todos nós vamos ter ou tem, né? Tem maneiras de se evitar que ela fique pior. Mary, a gente, assim, os médicos hoje em dia, os ortopedistas, neurocirurgiões, ou mesmo fisioterapeutas que cuidam dessa área de reabilitação de coluna, então a gente nota que existe uma grande quantidade de pessoas com lombalgia e isso acarreta, assim, dores constantes, afastamento de trabalho, até aposentadoria. Então, que a gente tem que tentar melhorar para as pessoas não tenham novamente dores lombares assim intensas, que isso prejudica muito, afasta do trabalho, você atrapalha no seu dia a dia em casa, para você dirigir, para você fazer uma atividade esportiva. Então, o número de absenteísmo hoje em dia nas indústrias por funcionários com dor nas costas é muito grande. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês algo assim que possa ajudar na reabilitação, no tratamento, o que é uma dor nas costas e depois, devagarinho, a gente vai tentar explicar para vocês como é que acontece isso aí. Bom, então nós vamos começar falando sobre a definição. O que é dor nas costas? Eu sei que tem diversas causas, né? Explica para a gente. Lombalgia é o termo mais básico, assim, para explicar o que é uma dor nas costas, é uma lombalgia, é o termo técnico. Então, a coluna da gente, ela é formada aqui, vou mostrar para vocês aqui rapidamente, ela vai ter a parte do sacro, que vai terminar no cóccix, são 5 vértebras lombares, 12 torácicas e 7 cervicais. No meio da nossa coluna, existe esse disquinho aqui, que é o disco intervertebral. Então, cada ossinho nosso da coluna vai ter esse disco que ele vai funcionar como se fosse um amortecedor da coluna. E no meio de cada disco, de cada lado, vai sair os nervos, que vão inervar tanto a parte cervical ou a parte lombar. Então, toda a movimentação de membros superiores nosso é comandada a nível central, que vai dar o sinal para mexer. E esses nervos saem todos da coluna. Por isso que muitas vezes quem tem dor nas costas, as dores irradiam para as pernas, vai para os pés, ou pode também na cervical irradiar para os braços, perder força. Então, é um conjunto assim, a anatomia da nossa coluna é muito complicada. Então, é importante que vocês saibam como é que funciona, assim, bem basicamente, para depois a gente mostrar mais para frente como é que a gente vai melhorar isso aqui e tentar explicar como é que vocês vão poder evitar de ter dor nas costas. Só para os nossos telespectadores entender novamente, isso daqui é a coluna toda, tá? Desde a cabeça até lá embaixo. Tá, então essas cervicais é perto do pescoço. Cervical do pescoço, são 7. Depois tem as 12 torácicas, que aqui na nível do peito. E embaixo, que é a parte lombar, são 5 lombares.
e finalizando com o sacro e finalizando com aquele ossinho que a gente tem lá embaixo, que é o cóccix, que é essa parte final aqui da nossa coluna vertebral. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, vou dar a parte da coluna e aqui juntando com a bacia e a parte das pernas todas aqui. Então é um esqueleto completo. Estamos observando que a nossa coluna, ela tem curvas, né? Ela não é totalmente reta. Essa curva, ela é fisiológica, não é patológica, não causa dor. Eu gostaria que o senhor explicasse. Ela não é reta. Explica essas curvas. Toda a coluna, o nosso organismo vai ter curvaturas fisiológicas, que nem você citou. Então, todo mundo vai ter uma lordose lombar fisiológica, uma lordose cervical fisiológica, porque ninguém é reto, que nem uma madeira reta. Então, essas curvaturas são adaptações fisiológicas, é normal que seja assim. Agora, existem deformidades, que nem cifose acentuada, escolioses laterais, então, algumas doenças que levam a algumas deformidades na coluna. Aí se torna-se patológico. Então, aí já é uma outra patologia que vai tratar da parte de escoliose, é um outro tipo de tratamento, vai depender da idade do paciente. Muitas doenças reumáticas, doenças que levam a essas deformidades, na fase de crescimento da criança, principalmente. Mas, assim, o que a gente vai falar hoje é a parte de lombalgia, que é uma dor que tem várias etiologias que levam a ter dor nas costas, que é diferente dessas deformidades que nós citamos. Essas deformidades que você falou seriam os desvios posturais, que a gente chama. Posturais, que não. Cifose é quando tem um desvio no eixo AP e laterais seriam as escolioses. Escoliose a gente vê muito falar em adolescentes, né? Em fase de crescimento, que usa mochila de um lado só. Então, nessa fase que quando a criança está crescendo, aí existem as deformidades laterais ou as escolioses. Aí já que eu comentei, é um outro tipo de doença, que existe outro tipo de tratamento com coletes, tratamentos com cirúrgicos, dependendo do grau de desvios, e posturais, a gente tem que orientar a criança quando está levando mochila pesada para a escola, para não ter que levar mochila com rodinha. Então, é uma coisa muito complicada essa parte de escoliose. O tratamento é mais complexo. Dr. Messias, quais as principais causas de dor nas costas? Existe uma infinidade de causas para dor nas costas. Então, hoje em dia, se está dando-se muito valor para os fatores genéticos. Então, muita gente que seu pai tem dor nas costas, tem hernia de disco, então a tendência de você ter no futuro uma hernia de disco também é muito grande. Então, existem causas emocionais, falta de atividade física, algumas doenças metabólicas, quem trabalha em serviço pesado, que carrega peso, dona de casa que lava roupa excessivamente, que fica limpando casa muito tempo com a coluna abaixada, sem dobrar o joelho. Então, as causas são muito grandes, mas a maioria dos casos está ligada à parte de hereditariedade ou problemas mecânicos, que são falta de atividade física, pessoas que carregam peso, pessoas que ficam muito tempo sentada. E outra causa assim, muito grande que a gente está dando também hoje muito valor é problemas emocionais. Então, muita gente que trabalha estressado, nervoso no dia a dia, atendendo o telefone, não faz atividade física, pode contar que vai chegar à noite e você vai ter dor nas costas, tanto lombar quanto cervical. Então, a gente não percebe, mas é muito comum no nosso dia a dia, a gente trabalha muito tenso, nervoso, chega de dia, a gente descarrega a tensão na coluna. Então, chega de tarde, você está com aquela dor no pescoço que começa a queimar, aquela dor nas costas que começa a incomodar. Então, existe uma das causas principais também é a parte emocional. Você falou uma coisa importante, que é a falta de atividade física, que isso também está se falando muito, né? O sedentarismo, e o sedentarismo leva também ao sobrepeso, à obesidade. Isso também causa dor nas costas. E muita, né? A gente vê hoje em dia pessoas que trabalham aí 8, 10, 12 horas sentadas, não levanta para tomar um café, não levanta para poder movimentar as pernas. Então, o sedentarismo hoje em dia é muito grave, assim, pessoas obesas que não fazem atividade física. Então, você que trabalha nessa área, eu que trabalho nessa área,
a gente dá um enfoque muito grande para que você faça atividade física, você levante a bunda da cadeira, vai caminhar, vai para a academia. A gente vê aqui em Guarulhos está aumentando assim, o número de pessoas caminhando na rua. Quem anda por aí, você vê que realmente a população está procurando se mexer. Nos parques nossos, a gente vê muito os aparelhos que assim está tentando se melhorar. Agora, não adianta você ficar sentado aí olhando que não vai resolver. Então, você tem que criar força de vontade e sair da cadeira, ir para a rua, vai caminhar, vai para a academia. Isso vai te ajudar muito. Você vê uma estrutura como essa, a gente imagina uma pessoa com 100 quilos, né? Como sobrecarrega essa estrutura, né? Às vezes é para carregar 50, 60, carrega 100, carrega o dobro. Então, isso prejudica demais. A gente só vai perceber assim, quando a gente está realmente ruim, quando começa a doer. Todo mundo é assim. A gente trabalha e não dá muita atenção para o nosso organismo. A gente só vai procurar um médico, só vai fazer alguma coisa quando a coisa está ruim mesmo. E quando a coisa está ruim, aí já fica mais difícil consertar. Então, você tem que tentar melhorar. A nossa coluna é muito sensível. A gente nota que a biomecânica da coluna é uma coisa assim, muito delicada. As estruturas que seguram a coluna, a parte óssea, a parte ligamentar, a parte de nervo, esse disquinho que a gente tem aqui, ele é muito sensível. Com o tempo ele vai gastando mesmo. Então, por isso que chama hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é quando esse núcleo aqui ele começa a desgastar, ele vai desidratando com o passar do tempo. A hora que ele começa a gastar, ele sai para fora e comprime esse nervinho amarelo aqui. Então, por isso que chama hérnia de disco. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar. E para melhorar isso aqui, não deixar piorar, não existe remédio, não existe tratamento milagroso. O que se tem que fazer é caminhada, fortalecer músculo, alongamento, atividade física. Então, existe uma infinidade de tratamentos, uma infinidade de opções de tratamento para melhorar a dor, mas você não adianta ficar sentado, tem que se mexer. É isso aí, o recadinho está dado aqui, hein? Você falou de hérnia de disco, né? A famosa hérnia de disco, né? As pessoas, menina, fui fazer uns exames, estou com hérnia de disco, né? No caso, o disco é essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui que está funcionando como um amortecedor de cada vértebra nossa, tanto da cervical até lá embaixo na lombar, vai ter esse disquinho aqui que vai funcionar como amortecedor. Com o passar do tempo, ele vai gastando. Então, ele vai, um dia, todo mundo vai ter esse desgaste. Todo mundo vai ter esse desgaste e, logicamente, alguns casos são mais graves, são mais leves. Tem muita gente que não tem dor nas costas. Mas se você se cuidar direitinho e não deixar isso aqui gastar tão cedo, isso vai te ajudar muito no futuro. Além desse desgaste no disco, no caso, existem posturas inadequadas que podem levar a uma hérnia, né? Porque você vê pessoas, às vezes, novas, de 35, 40 anos, com hérnia. Isso provavelmente é da má postura. Normalmente, sim. Existe, assim, que eu comentei logo no começo, o fator genético é muito assim, hoje em dia está dando-se muito valor esse fator genético, levando a pessoa a ter uma predisposição para ter hérnia de disco. É lógico que se ele trabalha num serviço que pega peso, que vai sobrecarregar essa parte da coluna, isso realmente vai levar ele mais cedo para ter uma hérnia de disco. E hoje eu vejo hoje em dia aqui no consultório, o número de pacientes com hérnia de disco jovens, que você citou, de 35, eu já vi até pacientes com 20 anos com hérnia de disco, que é uma coisa que muito tempo atrás a gente não via, ou talvez não se fizesse o diagnóstico. Então, o número de pacientes com hérnia de disco é muito grande e a gente tem que tentar melhorar isso aí para não deixar piorar. Porque a hérnia de disco todo mundo pode ter e não ter sintomas graves, que ele pode tocar a vida dele normal. Tem muita gente que tem hérnia de disco, trata, faz atividade física, faz alongamento, faz fortalecimento muscular e cuida direitinho, ele toca a vida dele normal. Não precisa operar todos os casos de hérnia de disco. Você falou muito sobre a hérnia de disco, né, que é uma das principais causas de dores nas costas.
E eu gostaria que você falasse de algumas outras patologias mais frequentes de dores nas costas, além da hérnia de disco. Então, existe, assim, a coluna da gente, existe um monte de patologias que comete a ter dor nas costas. Existem as listeses, quando tem escorregamento da vértebra, quando uma vai para trás, outra vem para frente, então a vértebra ela pode se soltar, chama listese. Existem as doenças, por exemplo, metabólicas, existem essas doenças posturais também que levam a ter dor lombares. E aí que a gente fala da famosa... O que é osteoartrose ou espondiloartrose? Quando a coluna começa a ter um desgaste, aí a gente vai ver aquele famoso bico de papagaio, que a gente nota. Depois você vai mostrar no raio-x, você nota que esse ossinho vai gastando, e aqui na região posterior, a nível do processo transverso, que próximo, ele vai formando uns bicos de papagaio mesmo. Você olha no raio-x, parece um bico de papagaio, e às vezes eu falo até bico de tucano, de tão grande que é o tamanho desse osteófito que forma aqui marginal da vértebra. Então, é um desgaste que vai levando, assim, devido à idade do paciente, esse desgaste é devido... esse desgaste forma esse osteófito, que é o bico de papagaio. No caso, seria uma deformidade do osso, o bico de papagaio. Isso é uma deformidade do osso, é uma reação devido a um atrito excessivo nessa região lateral da vértebra e vai formando o bico de papagaio, que é o osteófito. E tem também, doutor Messias, as doenças do envelhecimento, né, que ajudam nessas dores, né? Por exemplo, osteoporose pode causar dor nas costas? Assim, não é muito comum. A osteoporose seria já mais metabólica, é um desgaste fisiológico que a mulher vai ter depois ou antes da menopausa. Então, esse desgaste, devido ao enfraquecimento muscular, devido à má postura, pode causar. Mas a osteoporose é um diagnóstico assim que não se, assim, muita gente tem osteoporose e não tem dor nas costas. Mas você tem que tratar conjuntamente a lombalgia, a osteoporose. Aí é um outro foco, esse é da osteoporose. Eu gostaria que você esclarecesse melhor quando procurar um médico, quando você vê que a coisa está ficando séria. Então, assim, não existe um tempo assim definido para falar, então você vai no médico amanhã porque está com dor nas costas. Outra coisa que nós vamos ter que conversar aqui e orientar vocês é a diferenciação da dor nas costas de outras doenças viscerais. Que nem muita gente tem cálculo renal, tem doenças pancreáticas, tem hérnia inguinal. São doenças que às vezes simulam dor nas costas, somente a parte renal, cálculo. Então isso, às vezes, você confunde com dor nas costas. Então, quando a dor nas costas é aguda, a gente vê no dia a dia nosso, o paciente chega, a gente fala travado no consultório, o cara chega mesmo com uma escoliose postural intensa, a gente fala com uma contratura intensa, ele chega mancando, tem muitos casos que a pessoa às vezes nem consegue andar. Então, nesses casos, na lombalgia aguda, então a procura é imediata, ele vai lá porque está com muita dor, não consegue andar, então a gente tem que tratar para poder tirar ele dessa fase aguda. Agora, a maioria das vezes, com dores assim, leves, que incomodam um pouco e não estão dando perda de força, não estão dando parestesias em membros, então a gente, o mais rápido possível, tem que procurar o seu ortopedista para tentar poder fazer exames complementares para poder diferenciar uma doença aguda, uma doença crônica, uma hérnia de disco ou só uma lombalgia, para poder tratar direitinho. E as pessoas geralmente se conhecem, né? Geralmente falam assim, nossa, eu tô com uma dor aqui na minha região lombar, já sei o que foi. Peguei peso, assim, assim, assim. A pessoa já vem com um histórico, né? Então, isso facilita também, né, o diagnóstico. Esse diagnóstico diferencial com outras doenças é importante assim, para você não deixar passar alguma coisa mais grave. Mas, normalmente, ele vai falar para você, doutor, dormi de mau jeito, dormi com travesseiro que não era meu, fiquei lá no sofá lendo, né, vendo televisão na cabeceira e fui pegar lá, ajudar minha mulher a carregar um balde, fui lavar o carro, fui trocar o pneu. Então, na maioria dos casos, geralmente o paciente fala que fez alguma coisa que não devia ter feito. Mas a gente, instintivamente, se vai pegar alguma coisa no chão, você não vai dobrar o joelho. Você já dobra a coluna e aí depois no outro dia está com dor nas costas. Então, isso que a gente tem que evitar.
Doutor Messias, você falou sobre esse diagnóstico que é facilitado, vai pelo paciente, né? Doutor, eu estou com uma dor aqui porque eu carreguei um balde d'água. Geralmente a pessoa sabe por que está com a dor, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado quando essa dor vem do nada. Não carregou peso, não ficou numa postura inadequada. E você tinha dito das dores viscerais. Acho que está muito relacionado e tem que ficar mais atento com isso. Não tem dúvida, Miri. Dores, por exemplo, problemas renais, cálculo renal, cistos renais, essas doenças de útero, endometriose, mesmo problemas biliares, de fígado, então está tudo pertinho ali. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e tentar examinar o paciente, poder fazer outros diagnósticos diferenciais, porque muitas vezes se confunde mesmo. Então é importante você estar ciente e saber que existem outras doenças próximas que às vezes pode mascarar uma outra doença até mais grave. Confunde. Confunde muito mesmo. Tá, eu gostaria que você falasse agora, nosso bate-papo já está chegando no fim, infelizmente, e falasse um pouquinho do tratamento, como se trata as dores nas costas. Eu sei que tem muitas causas e muitos tratamentos, depende das causas. Os tratamentos são inúmeros. Existe também, por exemplo, o paciente chega aqui para mim com dor nas costas. O que eu vou fazer? Vou ter que examinar, ver o que está, se tem perda de força, fazer os sinais, ver os testes neurológicos. Existem exames também para a gente pede, existe o raio-x, existe ressonância, existe tomografia, existe então uma infinidade de exames de imagem para poder a gente diagnosticar e poder diferenciar de outras doenças. Existem tratamentos assim na fase aguda, por exemplo, o paciente chegou com muita dor, então você vai ter que medicar com anti-inflamatório, analgésico, opioides, esses remédios mais, assim, com analgésicos mais potentes. EV, dependendo do caso, a gente manda para casa com medicação via oral e indica fazer a fisioterapia aqui na fase aguda ou na fase crônica, também ajuda bastante. Os tratamentos alternativos, acupuntura, pilates, fazer atividade física, hidro, então é uma coisa imensa de tratamento. E outra coisa que é mais importante que eu acho no dia a dia de todo mundo é a parte postural. Que nem eu preciso trabalhar direitinho, eu preciso apoiar meus punhos quando estou digitando, preciso deixar meus joelhos dobrados 90 graus, preciso apoiar meus pés para que fiquem apoiados numa mesinha para não ficar sobrecarregando a coluna. O apoio dorsal na cadeira é importante. Parar de ficar atendendo o telefone com o pescoço torto. Enfim, isso no dia a dia parece pouco, mas ajuda muito. E cada 1 hora de trabalho, que se você puder sair, sai fora um pouquinho, alonga. Né? Isso ajuda muito no seu dia a dia para quem trabalha sentado. Bom, então o Dr. Messias falou sobre o tratamento, que graças a Deus são vários, né? Temos muitas alternativas aí. Tem gente que se adapta com a fisioterapia, tem gente que se adapta com a água, como você falou agora. A hidroterapia é importante, hidroginástica. Muito importante, hidro. Eu não gosto de água, o que eu faço? Eu vou lá na academia, não quero... eu não gosto de academia. Então vai caminhar. Hoje em dia... Não precisa fazer a caminhada exagerada. Começa com 10, 15 minutos por dia, vai aumentando 5 minutos. Depois que você parar a caminhada, alonga um pouquinho. Nada exagerado. Eu quero que você mexa. Saia da cadeira, saia do sofá e vai andar. Não quero andar. Então, vai ter dor nas costas. Não tem como. É muito grande as opções de tratamento para quem, assim, não só para lombalgia, para condicionamento físico. Não é para mim não ter dor nas costas. E a rede pública, hoje em dia, está se fornecendo alguns locais que fazem acupuntura, alguns locais fazem pilates, tudo gratuitamente aqui na rede pública, aqui na nossa cidade. Então, a gente tem que aproveitar isso. Então, só não faz hoje em dia quem não quer. Não é por falta de dinheiro que você não vai fazer atividade física. Isso é importante, não tem desculpa, né? Porque o pessoal fala, não tenho dinheiro, isso não tem desculpa. Tem até as academias populares aí pelos parques, né? Que você tem que se mexer, é bom, porque o que as pessoas não sabem é que você trabalhando essa parte muscular, né? Fortalecimento, alongamento, você sobrecarrega menos a coluna, os joelhos, né? A pessoa fala, atividade física para prevenir a dor na coluna, como, né? Acho que a musculatura estando melhor preparada, você tem menos dor.
Isso é fundamental. E eu tenho alguns pacientes meus que começaram a fazer atividade física e estão fazendo. Você não acredita o nível de melhora de dor, assim, não só a dor, já não vai nem lembrar da dor. A parte assim de contentamento, de satisfação pessoal, quando você começa a fazer uma atividade, você se sente melhor tanto no seu dia a dia no trabalho, com seus familiares, então você vai se alimentar melhor, tudo vai melhorar na tua vida, é só querer fazer. É a parte psicológica, emocional que você falou, né? Que muitas vezes o emocional também causa dor nas costas, né? E muito. Quem trabalha hoje em dia nessa loucura nossa de trabalho, essa correria, chega em casa e você está morto, que a gente fala, né? Você não quer nem que você vai jantar, cair no sofá e dormir. Então, aí cria esse círculo vicioso. Então você cada dia vai começar a engordar mais, a musculatura vai ficar flácida, você vai começar a ter problema de circulação, problema de coluna, problema de predisposição para infarto. Então é um monte de coisa. A atividade física não é só para a coluna, é para tudo, para todo o nosso organismo. Então vamos mexer, gente. É isso aí, né? Muitos esclarecimentos. A gente ficaria aqui horas e horas falando desse assunto, porque, como o doutor falou, todos têm dor nas costas, ou teve ou vai ter, né? Um assunto muito complexo. E eu vou agradecer os seus esclarecimentos. Se você quiser deixar algum contato, quem queira saber mais sobre dores nas costas, né? Está aqui um excelente ortopedista. Você queria deixar os seus contatos? Então, Mary, qualquer dúvida, nós estamos aqui na rua Brás Cubas, 119, aqui no centro de Guarulhos. E meu e-mail é jmcassiano@uol.com.br. É isso aí, muito obrigada. E nós encerramos, infelizmente, né, esse assunto é gostoso de se falar até. Bom, encerramos por aqui. Mais um Qualidade de Vida e Saúde. Até a próxima.